Meus amados, o sermão está, na verdade, muito alinhado com essa mensagem que eles trouxeram. Porque a partir da unidade da igreja, a gente consegue viver uma igreja saudável, uma igreja que avança, uma igreja que alcança aqueles que estão sofrendo. E Deus, numa igreja unida, consegue trazer a alegria do povo que está ao nosso redor, e assim Ele vem acrescentando a cada mês, a cada dia, mais pessoas que vão sendo salvas. Mas isso parte de novos rumos, de entender uma nova história que nós temos que viver. Se nós vivíamos no passado situações que não nos traziam unidade, nós precisamos tomar novos hábitos, novos rumos, para que nós possamos viver em unidade. Nós falamos também que no passado nós vivíamos sem cuidar da natureza, assim como o Senhor nos ensinou, e através da revelação da palavra a gente compreende que nós precisamos agir neste caminho do cuidado, dessa mordomia com a natureza. E hoje o que nós vamos fazer é olhar para essa questão da unidade. E como isso traz sustentabilidade na nossa vida, como isso traz novos rumos, como isso dá novos rumos à igreja, que muitas vezes não tem aquela coesão em que Deus espera para que o reino possa ser alcançado. E para caminhar sobre isso, nós olhamos para o livro de Atos, que é onde a igreja nasce. A vontade de Deus, aquela primeira sementinha nasceu em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo e fez transformações no coração daquelas pessoas, daqueles discípulos que serviam ao Senhor Jesus, e a partir dali houve um crescimento de ponta a ponta da igreja, e nós chegamos hoje no cristianismo espalhado por toda a terra. E isso está escrito no livro de Atos, capítulo 2, e o que nós vamos meditar é do 42 ao 47. E vem mostrar muito bem, Eu fico imaginando como deveria ser a igreja naquele tempo, Como não tinha celular, não tinha mensagem de WhatsApp, aquele que precisava de ajuda falava um com o outro, e não tenho dúvidas que na hora, estou aqui, estou presente, se fazia achar. Então vamos ver, Atos 2, do 42 ao 47. Atos fica depois de João, você pode abrir a sua Bíblia aí. Como viviam os primeiros convertidos? Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e temiam tudo, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que nós vemos é uma igreja plural, uma igreja de uma diversidade imensa. Será que a questão da diversidade é importante? Ou foi importante, ou é importante somente nos dias de hoje? Quando a gente olha para esse nascer da igreja, a gente vê como a igreja era miscigenada. Porque naquele momento nós tínhamos lá egípcios, medos, romanos, elemitas, árabes, nós tínhamos todas as nações. Porque quando veio o Espírito Santo e batizou com fogo, com as línguas de fogo naquele momento, e houve aquela glossolalia, aquela
aquele falar em línguas estrangeiras, em que todos entendiam as línguas que eram faladas, era porque todos aqueles que estavam lá eram diferentes de nações, culturas e assim por diante. E lá naquele momento, aquela diversidade de pessoas, de culturas, de nações, já foi fechada numa unidade em que todos ouviram o que o Senhor falou através do Espírito Santo. Nós podemos pensar que aquela cidade, naquele momento, ela era globalizada como nós somos hoje. Se nós olharmos para Jerusalém naquela época, e a gente falou aqui em medos, árabes, elemitas, egípcios, romanos, então todas aquelas regiões, o mundo conhecido estava presente. Nos dias de hoje a gente vive a globalização. Nós temos aqui descendentes de russos, nós temos aqui descendentes de japoneses, nós temos aqui descendentes de portugueses, de italianos e de todas as nações, até de índios nós temos descendentes. Olha quantas nações, culturas se fazem presente aqui. E assim como aqui a gente tem dificuldades pela essa diversidade de pessoas, lá também, como aqui tinha dificuldade na diversidade em relação à desigualdade social. Lá eram ricos e pobres, escravos e cidadãos. Lá tinha também a discriminação, né? A discriminação contra o estrangeiro de qualquer nação também era algo evidente naquela época. Nós tínhamos também exclusão, que muitas vezes nós vivemos hoje. Então, todas as situações de dificuldades daquela época eles enfrentavam lá e nós enfrentamos hoje. Por isso que esse texto é tão presente quando a gente fala de diversidade, de pluralidade na nossa igreja. A igreja nasceu ali em meio a toda essa diversidade de pessoas. E eu pergunto, olhando para a igreja, para a história da igreja, nós podemos notar que a natureza da igreja de Cristo, ela é plural ou de diversidade. Não dá para a gente falar da natureza da igreja como uma igreja única a partir de uma só etnia. Senão nós estaríamos falando do judaísmo clássico, dos descendentes de Abraão. O que nós estamos falando é que nós somos a igreja em que existe o povo de Deus e aqueles que eram gentios e foram enxertados nesse povo. Daí a pluralidade, a diversidade. E essa diversidade a gente pode enxergar de vários aspectos. Diversidade é essa que impacta nessas questões que a gente viu no teatro. Nas disponibilidades e forma de pensar de cada um, na cultura e de cada um que é. Porque nós temos diversas culturas, diversas etnias. E cada cultura e cada etnia tem uma forma de se expressar e de viver a sua vida. Os japoneses têm uma tradição de serem mais corretos, como que eu posso dizer, metódicos no seu agir. Já os portugueses são diferentes. Os espanhóis são mais bravos, né? São mais rígidos. Os italianos são mais falastrões, cada um tem uma forma de enxergar e viver a sua vida. E isso impacta na forma com que as relações acontecem dentro da igreja. É uma diversidade que a gente vive no mundo de hoje. A gente vive dentro da Vila IP. Nós temos também a questão da diversidade social. Quantas classes sociais se juntam dentro da igreja? Nós temos certamente igrejas hoje que são igrejas de nicho. Eu estava vendo um vídeo sobre uma igreja que ela chama We Are Reino. É uma igreja que foi estabelecida lá em Balneário Camboriú, onde todo o foco, todo o trabalho é para quem tem alta renda. O diálogo, a proposta, a pregação, o caminho, tudo é moldado para quem tem bons recursos financeiros. Mas a igreja de Cristo, ela não olha para as condições. Ela tem tanto o romano, o fariseu, como tem também o escravo.
Quando a gente vê a carta de Filemão, a gente vê essa diversidade em que Filemão fala: agora o meu servo vai ser visto com vocês como irmãos. Aquele que era escravo tem o mesmo nível do que quem era senhor. E isso a gente vive dentro da igreja. Essa diversidade de classes sociais que gera conflito na caminhada. Perspectiva diferente de vida. Nós temos também as diversidades de dons. Nós temos dentro da igreja aqueles que receberam o dom da profecia. Temos aqueles que receberam o dom de revelação. Temos aqueles que recebemos o dom de falar em línguas. Aquele de traduzir as línguas. Nós temos o dom de quem canta, de quem prega, de quem ensina. São uma diversidade de dons. Imagina lidar com a composição dessa quantidade de dons. Cada um com uma função diferente dentro da igreja. Você já vai vendo a maçaroca que fica, né? A confusão que tem com tamanha diversidade. E por fim também, a gente vive dentro da igreja com a diversidade da maturidade. Nós temos aqueles que são bastante novinhos, que acabaram de nascer na fé. Conheceram o Senhor Jesus agora, estão ávidos, conhecendo, vivendo o Evangelho pela primeira vez. Mas nós temos aqueles que já têm muitos anos de caminhada, já conhecem a vida cristã, o Evangelho, já viveram. Nós temos aqueles também que já estão há muito tempo na igreja, mas ainda continuam imaturos. Olha que diversidade de maturidade que a gente vive dentro da gente, cada um vivendo uma experiência religiosa diferente. Todo mundo junto e misturado. Aí eu pergunto, será que essa diversidade toda não gera conflitos? Será que o Gideão aqui, representando essa pessoa que precisava de ajuda, não pode olhar e falar assim: puxa vida, por que ele não me ajudou? Ele poderia ter me ajudado. Eu conheço a caminhada dele, sei das dificuldades, e tudo isso pode gerar conflitos. Isso é uma pressão enorme para que essa panela de pressão de diversidade venha gerar atritos. É como se tem aqueles vídeos que eu já vi em empresa, onde a empresa fala de unidade e põe um monte de porco espinho. E aí quando está frio, que eles vão se juntar para se aquecer, os espinhos de um fere o outro. Aí eu tenho que suportar a vida assim, essa diferença, esse espinho que um machuca o outro, para que todos fiquem aquecidos. Essa é a pressão que a diversidade faz, que aquela igreja em Atos, ela também viveu. Conflitos gerados por preconceitos velados, simplesmente rejeito. Situações em que eu rejeito a outra pessoa simplesmente por preconceito. Eu não digo, mas eu rejeito na minha forma de lidar e de caminhar. Outra rejeição também, outro conflito, choque de tradições. Quantas vezes a gente não vê aqui formas diferentes de expressar a fé? Aqueles que são mais conservadores e que acham que os hinos são fundamentais naquela condição, naquela forma de cantar. E a gente tem aqueles mais jovens, mais modernos, que acham que hino é coisa do passado. São perspectivas diferentes de viver a fé, mas que geram conflitos. Imposição cultural. A igreja tem que ser do jeito que eu quero. Eu não consigo aceitar uma igreja vivendo de uma forma diferente, porque a minha forma de história de vida construída através da minha cultura aponta que a igreja deve assim. Não há uma flexibilidade para compreender a construção junto de uma comunidade de fé. Existem conflitos também gerados pela comparação ou pela competição. A respeito dos dons, o meu dom vale mais do que o outro. O dom de louvar é maior do que o dom de quem fala em línguas, o dom de pregar é maior do que quem fala ensino, o dom da diaconia é maior do que o dom, e fica aquela briga, aquela competição de quem tem o dom mais valioso. Desvalorização do outro, desordem no culto. Essa confusão gerada
por essa competição de dons. Eu acho que eu estou vendo muito internet, estou ficando indignado, né? Eu estava vendo outros vídeos, até comentei aqui, coisas que não se devem fazer na igreja. E uma competição entre algumas igrejas em que uns rodopiam, outros caem no chão, outros dançam de forma maluca, e cada um tentando mostrar uma espiritualidade maior baseada nos dons, mas não foi isso que o Senhor Jesus chamou cada um para fazer e viver na igreja. O Senhor chamou para vivermos a complementariedade desses dons e não competição. Os conflitos existem por um só motivo, porque somos marcados pela imperfeição do pecado. Se não fosse o pecado nas vidas de cada um de nós, que nos trouxe a forma de pensar diferente daquilo que Deus nos moldou no primeiro momento, no jardim do Éden, a gente pensaria diferente, mas esse pecado nos faz ser diferente. Esse pecado nos faz olhar para nós, esse pecado nos faz ficar doentes. Por isso que muitos comparam a igreja com um hospital. Não existe ninguém são dentro da igreja. Todos nós temos uma dificuldade em conviver em harmonia e em servir a Deus de forma perfeita. Mas o que fazer diante de um cenário como esse? Como nós podemos viver, conseguir expressar um amor, uma unidade, um apoio mútuo, uma cooperação, se nós vivemos impactados por esse egoísmo dentro do nosso coração, por esses conflitos, por conta da nossa diversidade? Há como viver em unidade? Há como a igreja viver em paz? A resposta, meus irmãos, é sim. Em Jesus, a igreja vive em unidade. E só através de Jesus a gente pode viver em unidade. Olhando para Jesus, a gente vive em unidade. Paulo diz, a igreja de Corinto, diz o seguinte, verso 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo conhecia a igreja de Atos. Ele sabia que a igreja de Atos era diversa. E quando ele vai falar com a igreja de Corinto, eles estão falando: por que vocês estão divididos? Por que vocês estão deixando essa diversidade de pensamentos, de culturas, interferir no caminho de vocês? Não somos todos um em Cristo? Cristo não é a sua igreja e nós não somos a igreja de Cristo? Isso mostra que a unidade nasce da ação sobrenatural de Deus e não das atividades ou da intenção humana. Nós podemos querer ser únicos, vivermos em harmonia, mas só através da ação do Espírito Santo nós conseguiremos. Não há força em nós, precisamos da graça de Jesus para ser transformados. Mas nós precisamos deixar essa graça fazer sentido na nossa vida. Porque não basta subir aqui. Em breve nós teremos alguns irmãos que professarão a fé deles. Mas eu não posso deixar eles subirem aqui e professarem a fé e continuarem iguais ao que eram no passado. Cada um de nós, num momento da nossa vida, nós dizemos sim ao Senhor Jesus. Mas houve mudança no nosso comportamento? Nós, a partir dali, começamos a olhar para Jesus como o centro da nossa vida? Ou nós vivemos a religiosidade dos nossos tempos, servindo às nossas próprias vontades? Nos tornamos membros ao invés de nos tornarmos discípulos.
Só Jesus faz convergir a diversidade em unidade. Jesus é a diversidade. Jesus é aquele que transforma a nossa vida, que tira as nossas diferenças e converge num caminho só. O que eu quero dizer é que eu não olho mais para o que eu penso, eu não olho mais para o que eu sou, mas eu vivo segundo a sua vontade. É como se eu pegasse o manual de instrução de uma televisão nova que eu ganhei, e aí eu vou fazer a televisão funcionar do jeito que eu quero. A televisão não funciona do jeito que eu quero, ela funciona do jeito que o fabricante fez. E para que ela funcione bem, eu aproveite bem, eu preciso olhar o manual e seguir o manual. Senão, o que acontece? Nós não vamos saber usar a televisão. Ou ela vai quebrar, ou a gente não vai conseguir usar ela no máximo. Cristo é o elo que nos forma em unidade. E é por meio dessa unidade que a igreja avança. Verso 46 e 47 de Atos 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que é perseverança unânime? Ela pode se expressar em 5 marcas visíveis na igreja. E aí, quando eu falo em 5 marcas visíveis, eu não quero que você olhe para o seu irmão do lado. Quando a palavra fala, ele fala conosco. Ele não fala do outro, ele fala com você. Então eu quero que você pare e ouça e fala, essa marca está presente na minha vida? A primeira marca é a marca da comunhão. Não é somente estar juntos, todos juntos no mesmo lugar, mas compartilhar a vida à luz da cruz. Abrir mão do nós, do eu, e começar a viver o nós. O nós é viver, é se preocupar com o outro. O nós não é ser a igreja acolhedora que tem cafezinho apenas na porta, mas é uma igreja cuidadora, uma igreja que se importa com o outro, que o outro não veio na igreja. Por que ele não veio? Ele está doente? Se ele está com dificuldade de fazer, está resfriado, está mal, está de cama, por que eu não faço o café da manhã para ele? Por que eu não limpo a casa para ele? Eu vivi uma experiência esses dias que eu falei assim, glória a Deus por essa igreja. Uma igreja onde uma pessoa fez uma cirurgia grave e não tinha como ser cuidada, como cuidar da casa e fazer. A igreja se mobilizou e cada dia alguém ia lavar, passar, fazer almoço e assim por diante, cuidar, ficar no hospital. E aquela pessoa foi cuidada pela igreja durante todo esse tempo. É ir além do acolher bem, abraçar, bom dia, boa tarde, boa noite, mas é viver e se importar com o outro. E para isso a gente precisa da graça do Senhor Jesus para sermos transformados. A partir o pão é outra marca, mas não o partir o pão de estar sentado na ceia do primeiro domingo de cada mês, cumprir a minha obrigação religiosa. Tudo bem, estamos indo. Não. O partir o pão vai muito além disso. É também o compartilhar da mesa, de testificar a volta de Jesus e falou, eu creio na volta do Senhor Jesus. Mas é partir o pão de casa em casa. Sentar à mesa e reconhecer o outro como irmão. Será que nós temos reconhecido essa pessoa que está conosco aqui como nosso irmão na fé? Talvez a gente fale graça e paz, mas eu não o trato como irmão. E talvez essa seja uma grande dificuldade para que a gente seja unido, porque a gente precisa transformar os nossos relacionamentos, não de amigos de igreja ou de membros de igreja, mas de irmãos em Cristo. Uma outra marca importante é a perseverança. É não tirar os olhos de Cristo, não esmorecer.
por maior que seja os desafios. E esse eu faço um parênteses. Quantas vezes a gente se desgasta e a gente se afasta da igreja porque a gente viveu situações difíceis dentro do hospital. Nós estamos nesse hospital, as pessoas vão nos machucar, nós vamos ter dificuldade, nós estamos crescendo. Nós não nascemos prontos, como diz Mário Sérgio Cortella, mas nós vamos aprendendo ao longo da vida a viver. E através da santidade, nós vamos parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus. Mas quantas vezes a gente, no meio dessa caminhada, se afasta porque nos sentimos magoados. E a gente não persevera na fé, na perseverança de estar como corpo de Cristo servindo ao Senhor. E a gente se afasta. E o nosso coração se esfria. Nós precisamos ser perseverantes na fé, ainda que hajam dificuldades, ainda que hajam espinhos na nossa caminhada, ainda que a diversidade da igreja nos traga situações difíceis. Precisamos perseverar sendo discípulos do Senhor Jesus e pregando e vivendo segundo a sua vontade. Outro ponto importante que eu chamo a atenção, não só da Vila IP, mas das igrejas propriamente dita. A unidade se chega também através da oração. Eu fico triste, gente, me desculpa. Quando a gente faz 3, 4 anos, que a gente se reúne toda terça-feira aqui para dobrar os joelhos e orar pela igreja. E o que a gente vê, muitas vezes, são pessoas que poderiam estar presentes, dobrando o joelho e orando, mas estão nas suas casas. Não estão orando pela igreja de Cristo. Não é uma religiosidade. Não é um evento da igreja. É o coração do povo se dobrando pelo outro. Aonde está a nossa unidade? Aonde está o nosso coração? Quando a gente vê os irmãos sofrendo, quantos pedidos tem aqui? E nós não estamos presentes em oração. Pastor, deixa que eu oro. Põe a mãozinha no grupo. Mas se derramar em comunhão com os irmãos. Por isso. Não estou falando daquele que dobra o seu joelho em casa. Eu sei que muitos de nós aqui em casa, no seu quarto secreto, está lá com o coração quebrantado. Mas eu falo que nós poderíamos estar como comunidade, como unidade, intercedendo por aqueles que sofrem. E a última coisa, que é uma marca importante da igreja, é a autenticidade na expressão da sua fé. Ser íntegro nas suas atitudes e no seu jeito de ser igreja. São muitas dificuldades que a gente vive, porque muitas vezes a gente mostra uma fé para que a gente seja reconhecido, mas aquela fé verdadeira a gente acaba não vivemos. Só seremos relevantes e reconhecidos no lugar onde estamos, se houver unidade no nosso meio. Uma igreja bem ajustada se torna acolhedora e cuidadora. Pastor, a igreja não cresce. Como ela pode crescer se nós não temos esse brilho de unidade dentro de nós? Conversando com alguns irmãos, como que eu posso expressar para um amigo que está vivendo fora, no sofrimento, ainda não enxergou a luz, se na minha conversa com ele eu não falo da alegria de estarmos juntos? A marca nossa deve ser a nossa unidade. É tão bom viver Cristo na Vila IP, e isso tem que refletir no nosso dia a dia, para aquele que está perdido possa olhar, ali tem Jesus Cristo. Era assim que o povo naquele lugar, que tinha simpatia do povo pelaquela igreja, eles olhavam, viam aqueles irmãos unidos, felizes, radiantes, e eles iam a cada dia crescendo. O texto termina com uma frase que parece muito simples, mas ela é profunda. É uma promessa grandiosa. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não é uma questão de estratégia humana, mas é uma questão de dobrar o coração, dobrar os joelhos e pedir: Senhor, age nas nossas vidas. Não é age na vida do pastor, para o pastor dar um jeito e resolver as questões. Dá um jeito na minha vida.
age através de mim, que eu possa ser luz, que eu possa ser sal nessa terra, para que aqueles que estejam ao lado possam ficar felizes, que esse lugar aqui, que essa igreja na Vila IP, seja um lugar de espaço para todos aqueles que têm dons, para todos aqueles de todas as culturas, de todas as classes sociais, para aqueles com todos os níveis de fé, e aqueles que estão com todas as suas histórias de vida, que eles encontrem aqui o lugar seguro, que eles encontrem aqui Jesus Cristo a partir de cada um de nós. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus eterno e amado, a tua palavra foi pregada. Senhor, não sei se a tua palavra, Senhor, nos agrada, Senhor, porque ela tira, Senhor, cada um de nós do nosso conforto, do nosso lugar comum, do nosso quadrado. Senhor, mas para que a gente possa ser uma igreja, Senhor, em que as pessoas se alegrem, Senhor, conosco e tenham simpatia por nós e que se achegue até nós, é preciso, Pai, que as nossas vidas sejam transformadas. A vida de cada um de nós, meu Pai, precisa subir um degrau, Senhor, para que o Senhor possa usar as nossas vidas em prol daqueles que estão sofrendo. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor toque no coração de cada um, meu Pai, e que possamos fazer nessa noite, Senhor, uma reflexão de como nós temos andado, como nós temos lidado, Senhor, com a diversidade do outro, e que o Senhor possa nos encorajar, meu Pai, a olhando para Jesus Cristo, servir ao Senhor de todo o nosso coração. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém.